esse componente ele vai mudar a maneira de como é que vocês usam as superfícies no Grasshopper. Fala paramétricos, tudo bom? Seguinte, na aula de hoje a gente vai aprender sobre um componente que eu acho que ele é muitíssimo importante nesse processo de aprendizado de vocês. Principalmente quem está começando, eu acho que ele é muito importante, ele é um componente muito útil. Vocês vão ver que ele tem uns componentes que já vêm assim junto com eles, sempre tem que vir pegando eles juntos, tá? Geralmente, não sempre, obviamente, né? Eu acho que vai ser muito importante vocês entenderem ele, tá? Muito importante. Eu já falei sobre ele aqui no canal, só que a gente não entrou tão a fundo, certo? Então a gente vai fazer essa aula aqui sobre ele, certo? Porque eu quero que vocês tenham esse componente na cabeça, vocês precisam ter esse componente na cabeça, beleza? Outra coisa, eu acho que vocês viram, a gente está num cenário aqui diferente, né? Isso por conta do surto que está tendo de coronavírus aqui no nosso país, no Brasil. Para quem não sabe, o canal é brasileiro. E nós, o escritório, a gente preferiu entrar em isolamento para, enfim, prevenção, né, gente? Prevenção é muito importante. Então, por enquanto, os vídeos vão estar nesse cenário. Vocês estão vendo aqui é o meu ar-condicionado. Esse lado aqui, não. Esse lado aqui. Aqui é o meu ar-condicionado. Enfim, esse aqui é meu quarto, tá? Mas não importa muito o que está aqui atrás. O que importa é o que vai aparecer no Grasshopper. Beleza? Então, por enquanto vai ser assim. Sigam as recomendações, certo? Do que é dito sobre o coronavírus. Lavar a mão, evitar contato. Enfim, toda aquela coisa, sabe, gente? Tomem contato, vamos se prevenir, certo? Então, assim... muitíssimo importante, tá? Se inscreva aqui no canal, se tu gostou aqui do conteúdo, do que tá rolando, pô, já se inscreve aqui no canal, certo? Ativa as notificações para não perder nada aqui do canal, nada, do que a gente tá soltando aqui no YouTube. E também deixa um like, que a gente tem que saber se vocês estão gostando do conteúdo do canal, se vocês estão curtindo. E um like representa muito isso e também nos dá uma ajudinha pra gente querer ir pra frente, tá? E outra coisa também, muitíssimo importante, nos siga no Instagram, oficina.paramétrica. Não só os vídeos, a gente está botando também outros conteúdos relacionados a design paramétrico lá no nosso Instagram. Então nos segue lá para não perder nada do que a gente está postando. E é isso, vamos começar essa aula. Beleza, então, estou aqui com o meu Grasshopper aberto já e com o meu Rhino. E eu vou fazer uma coisa bem simples, tá? Vou fazer uma superfície, beleza? Vamos começar uma superfície bem simples. Vou pegar aqui uma polyline, tá? E vou desenhar aqui com o meu Shift, porque eu quero que ela seja reta. Desenhei minha polyline. Eu vou selecionar e aqui com o meu Gumball, opção aqui embaixo, tá? Eu vou pegar na bolinha e vou arrastar, porque aí eu consigo fazer uma extrusão, certo? E fazendo essa extrusão, deixa eu vir aqui e mudar para Shaded. Aqui. Eu vou dar um Explode. Beleza? Aí agora ele se transformou numa superfície. Vocês viram aqui que o meu fundo mudou de cor, né? Para vocês mudarem o fundo de vocês, caso vocês tenham... queiram mudar ele, venham aqui, ó, na aba direita, aqui onde a gente tem as propriedades. Se não aparecer aqui a aba Display, abram aqui, ó, e botem aqui, ó, vai abrir essa engrenagemzinha aqui, e tem que estar aqui, ó, Display, tranquilo? Venham aqui, ó, Color, e botem aqui a cor que vocês desejarem, branco. Se não aparecer, ó, tu tem que vir aqui, ó, vai estar com essa opção. Se não aparecer, vocês vêm aqui, ó, Solid Color. Tô falando isso agora porque uma galera me perguntou, né, e agora eu vou deixar aqui, se vocês quiserem mudar a cor do fundo, é assim que a gente muda, beleza? Então, olha só, tô com a minha superfície, deixa eu abrir aqui meu Grasshopper de novo. E o seguinte, olha só, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou trazer ela pro Grasshopper. Vou vir aqui, ó, Surface, tá? Botão direito, Set One Surface, vou clicar nela. Eu vou dar um Hide nela aqui no meu Rhino, e ela está aqui já, beleza? E olha só, o componente dessa aula, ele se chama Evaluate Surface, beleza? Olha só, esse componente aqui, ele é bem especial, tá? Bem especial mesmo. Beleza, e olha só, esse componente aqui, o Evaluate Surface, tá? Tradução direta é avaliar a superfície. Vamos pensar assim, a gente está avaliando a superfície. Se não avaliar, vamos botar como analisar a superfície. Estamos analisando, beleza? Vamos analisar ela, ou avaliar, como vocês preferirem. E olha só, ele tem dois inputs, é bem simples. Ele pede uma superfície, surface, e ele pede aqui, ó, UIV, um ponto UIV, tá? Mas o que é esse ponto UIV? É diferente do ponto que a gente tem, que é XYZ. O que é esse UIV, gente? Certo? O que é esse UIV? Olha só, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa aqui, tá? Eu vou até aumentar aqui o meu Grasshopper, porque eu vou desenhar. Olha só. Eu tenho aqui a minha superfície, tá? Aqui. Não vai ficar tão retinha, porque desenhar com o mouse é bem difícil. Tá aqui, ó. Tem essa minha superfície,
beleza? E digamos que eu vou ter aqui, ó, aqui nesse começo aqui, ó, ela é 0, tá? Ela nasce no 0, e na largura dela, digamos que ela tenha 10, tá? Então aqui, ó, ela tem 10 de largura, e vamos dizer que, ó, aqui ela também nasce no 0, e aqui em cima ela também tem 10 de altura, tá? Então olha só, a gente tem aqui, ó, de 0 até 10, de 0 até 10, beleza? O que é um ponto U e V na superfície? Esse ponto U e V que ele pede. Esse ponto U e V é um ponto dado aqui dentro dessa nossa superfície. Por exemplo, aqui, ó, eu quero vir aqui e pegar o ponto central da minha superfície. O centroide, né, que a gente já aprendeu, o área, ele sempre dá o ponto central. Eu quero o centroide. Olha só, vou fazer mais ou menos, ó, digamos que aqui é a metade, aqui é a metade, aqui assim, ó, deixa eu levantar aqui. Tá, agora aqui desse lado. E beleza, ó. Esse aqui é o nosso ponto central. E ele mede quanto? Bom, aqui, nesse caso aqui, ele tem 5. Aqui ele tem 5. Tá? Então esse ponto, ele é 5. Isso, eu ia botar 0. É 5. 5. Só que isso aqui, gente, não é XY. Não é XY. Isso aqui, ó, não é XY. Isso aqui, ó, é U e V. Porque olha só, é diferente, tá? O U e V é o que a gente chama de LCS. LCS. E aqui, ó, deixa eu até voltar. O X e Y que estava aqui, esse aqui é o WCS. Tá? Por que uma hora é X e Y é WCS e o U e V é LCS? Então, olha só, esse WCS, ele é referente ao que a gente chama de World Coordinate System, tá? Isso aqui. E o LCS, ele é referente ao que a gente chama de World Coordinate, não. Isso aqui não é World, isso aqui é Local, tá? Isso aqui, ó, sistema de coordenada do mundo, e esse aqui, ó, sistema de coordenada local, tá? Olha só, esse WCS, ele é referente aos pontos que possuem X, Y e Z. Certo? Isso aqui, ó, são coordenadas referentes ao mundo. O mundo. O que eu falo mundo não é o mundo do nosso planeta Terra, tá? É esse mundo que está aqui embaixo. Opa, deixa eu puxei muito pro lado. Aqui, pronto. É isso aqui, ó. O que tá bem aqui, ó. Tá aqui do meu ladinho. Aqui. Do meu ladinho, não, do outro lado. Aqui, ó. Tá aqui do ladinho. Há um mundo, no caso, é o Rhino. Há um mundo 3D aqui do Rhino, ó. Do Rhino. Do Rhino. Certo? Deixa eu voltar aqui. E o LCS, que é o IV, ele é referente a o local, tá? O Local Coordinate System, no caso, é a nossa superfície, tá? Então, assim, ó, digamos que esse X aqui, por exemplo, no nosso mundo aqui, ele tem, sei lá, a sua altura de 10, ele tá tantos para lá e tantos para cá, ele vai ter um XYZ, certo? No LCS, não, ele vai ser aqui, ó, 5, 5. Porque uma coisa é a gente fazer um ponto em relação ao mundo do Rhino e outra é um ponto em relação a algum objeto, nesse caso, uma superfície. Tá? Então esse UV é um LCS, tá? Ele é um LCS. Isso aqui, ó, é um ponto com coordenadas em relação a esse objeto que no caso é a superfície. Beleza? Beleza? Se vocês não entenderam, voltem um pouquinho o vídeo porque isso é muito importante, tá? Então só pra gente completar, isso aqui é o XYZ. Isso aqui é referente ao U, V e W. Tem isso também, o W. Tá? Também temos o W. Beleza? Então tá, olha só, vamos fazer então, vamos dar uma analisada nesse componente. Vamos usar ele agora que a gente entendeu esse LCS e WCS, tá? Ó, ele precisa desse ponto U e V. Como é que a gente consegue dar esse ponto U e V? Ele é bem simples, tá? Bem simples. O que a gente tem que fazer? A gente tem que construir um ponto, certo? Que tenha só valores em U e V, tá? Como é que a gente consegue fazer isso? Da seguinte maneira, a gente pode construir um ponto, construct point, tá? E sim, aqui ele tá x, y e z, beleza? Mas no momento que tu ligar ele no UV, ele já vai fazer a conversão, tá? Eu sei, é um pouquinho assim, de primeira a gente tá falando uma coisa, só precisa de uma outra, mas é por isso que eu tô falando, a segunda maneira vai ser muito melhor, tá? Olha só, a gente pode construir um ponto com tamanho, por exemplo, com um range no slider, por exemplo, assim, ó, de 0 até 50, tá?
E ele só precisa de x e y, tá? Mais nada. X e y, tá? Ó, o ponto ele existe aqui no mundo, tá? Ele está aqui, ó. Ele tá existindo aqui no mundo. Só que no momento que a gente pegar ele e botar aqui no V, ele vai começar a existir na superfície, mas obviamente a gente tem que botar a superfície. Ó, agora ele existe na superfície, certo? Então, digamos, ó, ali no meu, aquele 5, 5 não era, né? Obviamente aquilo ali não é o centro da superfície, tá? Ele seria mais ou menos aqui, ó, 15, pelo que eu tô vendo, por 17, talvez, 15 por 15. Ó, 15 não, 15 por 16, beleza. Esse aqui é o centro da minha superfície. Só que existe um grande problema nisso, tá? Porque olha só, se toda vez que eu mudar minha superfície, eu vou vir aqui, ó, Show Objects de novo. Por exemplo, eu mudei o tamanho dela. Tranquilo? Mudei o tamanho dela aqui. E agora eu vou mudar aqui os valores, ó. Esses valores aqui, tá? A gente vai ter que recalcular esses valores. Certo? A gente vai ter que recalcular eles. Porque depois não vão mais ser os mesmos valores que estão implantados na superfície, tá? Às vezes vocês vão ver que o meio já não vai ser mais o meio, o quinto não vai ser mais o quinto. Um quinto, eu digo assim, do tamanho, não vai ser mais o mesmo, certo? Então, assim, ó, existe uma maneira muito mais fácil da gente conseguir achar esse valor, tá? E isso, por exemplo, o centro da superfície. E isso requer que a gente faça o quê? Deixa eu dar um hide aqui de novo. Que a gente faça o seguinte. Aqui, ó, a gente tinha feito de 0 até 10, tá? Só que se a gente vier aqui na superfície, botão direito, existe o componente chamado Reparameterize, tá? Se a gente clicar nele, certo? Ele vai pegar esses valores aqui da superfície e ele vai substituir eles de 0 até 1. De 0 até 1, tá? Então, por exemplo, assim, ó, de 0 até 10 ele ficou de 0 até 1, tá? Esse valor ele foi substituído, não quer dizer que a tua superfície ela diminuiu. E agora olha só, de 0 até 1, esse 5 ele é 0,5, beleza? E aqui também, ó, 0,5, certo? E assim ele é muito mais fácil de mexer, eu juro pra vocês, porque olha só, vocês não vão precisar mais disso. Isso aqui a gente pode excluir. A gente pode usar o MD Slider, tá? Isso aqui, ó, é um slider multidimensional. Multidimensional. Se a gente ligar ele aqui no V, olha só, a gente tem um controle ali na nossa superfície, ó. Deixa eu ver, meu cabeção tá aqui na frente, deixa eu tirar um pouquinho, ó. A gente consegue ter esse controle aqui, ó, na superfície, ó. Porque olha só, ó os valores que estão ali, ó. Eu reparametrizei. O ponto 5 e o ponto 5 vão ser sempre o centro da superfície, independente do tamanho dela. Sempre, sempre. Aqui também, ó. Isso aqui vai ser lá ponto 11 por ponto 9. Vão ser sempre aqueles valores, independente do tamanho. Independente do tamanho. É muito importante vocês fazerem isso, tá? Porque, por exemplo, se eu botar um MD Slider e não reparametrizar, ó, ele vai ficar sempre ali no cantinho, ó. Porque essa superfície ela vai ter lá, sei lá, seus 10 unidades aqui, ele só vai conseguir correr, ó, 1. Tá? E aí imagina, toda vez que vocês aumentarem essa superfície, vocês vão ter que recorrigir os valores. Com o Construct Point, não precisa. Não precisa fazer isso. Por isso você tem que vir aqui, ó, e reparametrizar. Tá? E olha só, fizemos isso, entendemos o que é o LCS e o WCS, tá? Essas coisas bem importantes pra gente usar esse componente. Mas e agora? E agora? O que isso faz? O que esse componente faz? Seguinte, os outputs aqui, ó, vocês vão ver que ele dá muitos outputs. Muito outputs mesmo, tá? Ó, 1, 2, 5 outputs, tá? Olha só, vamos analisar um por um. Primeiro, point. Ele vai te dar um ponto. Te deu um ponto. Certo? Este é o ponto. Tá? Aí sim, ó. Ele entra o V, mas esse ponto ele vem, ó, WCS. Ele volta com as coordenadas do mundo. Tá? Ó. XYZ. Tá? Ele te dá um ponto. Primeira coisa. Isso é bem bom. Segundo, ó, ele te dá uma normal. Tá? O que é uma normal? Eu vou mostrar pra vocês. Seguinte, uma normal é isso aqui, gente, ó. Peguei essa imagem aqui, ela representa bem o que é uma normal. Deixa eu só dar um zoom. Olha só, a normal, que a gente fala, normal aqui, tá? É um vetor que, a partir de um ponto da superfície, esse exato ponto vai criar um vetor perpendicular àquele ponto na superfície. Por exemplo, se eu ter uma superfície reta,
e eu querer um ponto aqui, eu fiz o ponto ali usando o V, ele vai pegar esse ponto e criar um vetor perpendicular, tá? Isso aqui é perpendicular. Aqui, ó, certo? Sempre perpendicular, sempre, sempre, sempre. Essa é a normal. Independente se ela for reta, se ela for curva, isso aqui, ó, ela vai te dar o perpendicular, e também se ela for côncava, tá? Tá aqui o ponto, é sempre o perpendicular, sempre, sempre, sempre. E isso aqui, rapaziada, tirar esse vetor é muito jogo mesmo, sério. Esse vetor é uma coisa muitíssimo importante pra gente conseguir fazer superfícies complexas, geometrias complexas, panelização. Ter esse vetor é essencial, tá? Então olha só, ele nos retorna um vetor, vou botar aqui, ó, vector. Ele nos retorna um vetor. E só pra vocês visualizarem legalzinho, eu vou vir aqui em display, aqui, ó, vector display, tá? O vector display, ele pede um vetor e ele pede um ponto âncora. Eu vou botar esse nosso ponto. Ó, tá bem pequeno, mas olha ali, ó. Isso aqui é a nossa normal. É o vetor que está saindo perpendicular àquele ponto na superfície. Beleza? Aqui ele tem outras coisas, ó. U, o que é U? É um vetor também em U. Deixa eu copiar isso aqui tudo, ó. Em U, ó. Essa é a direção 1, então, ela está aqui na direita. E ele tem outro, ó, também, V. Ó, lá para cima. Então aqui, ó, a gente tem esses pontos, a normal, U e V. Em relação a esse ponto na superfície, tá? E no final ele te dá aqui, ó, um frame. Vou vir aqui, ó, frame. Desculpa, frame não, plane, tá? Que o frame, ele é um plano. Aqui, ó, ele te deu um plano, tá? Ele te deu tudo isso. E agora, tá, mas isso aqui eu já consigo com uma superfície desse jeito, reta. O que eu tenho que usar esse componente? Exatamente pelo motivo que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou criar isso aqui, ó. Vou mudar minha perspectiva, vou botar aqui, ó, front. Vou fazer isso aqui, ó. Desse lado. E agora eu vou arrastar pra cá. Eu vou criar um loft. Ó, a gente tem essa superfície aqui. E agora eu vou referenciar nessa minha superfície que eu tenho aqui, no Grasshopper. Deixa eu dar um preview off. Aqui também. Menos na superfície. Olha agora. Eu vou ter esses valores em qualquer posição da minha superfície, ó. Ele vai sempre acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Plane size, vou botar 5. Beleza. Ó, é isso aqui, ó. Ele te dá exatamente em qualquer ponto da superfície, se ela for curva ou não. Como eu tinha explicado aqui, ó. Que eu tinha explicado, agora eu apaguei. Aqui, ó. É sempre quando ela for curva, ó. Ele sempre te dá esse valor. E, por exemplo, se eu pegar aqui e botar ponto 5.5. Ó, ponto 5.5. Esse aqui é o centro da superfície. Tá? Então a gente consegue fazer esse teste. E aí, olha só. Digamos, eu tenho agora esse ponto aqui, eu tenho esses vetores, o que eu posso fazer com eles? Cara, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que tu movimente essa superfície exatamente paralela a ela. Como é que eu faço isso? Cara, eu quero mover a minha superfície em qual vetor? Na minha normal. Então eu vou usar o amplitude, porque eu vou juntar o meu vetor com algum valor, né, para dizer quanto que ele tem que ir. Vou pegar aqui, ó, de 0 até 100 e botar aqui no meu move. Eu vou aumentar aqui, ó, e ó, ele está sempre indo agora perpendicular. E se eu mudar o valor, ó, ele vai sempre seguir aquele vetor perpendicular em qualquer ponto da superfície, tá? E isso é muito legal. Deixa eu só mudar uma coisinha para vocês. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar esse ponto, vou deixar aqui para baixo e esse aqui eu vou puxar para cima. Pra gente ter uma superfície bem curva, assim, bem complexa para vocês verem. Eu vou refazer esse meu loft. Dar um preview on. Excluir essa minha superfície. Eu vou refazer o meu loft. Trazer para cá. Agora sim, a gente tem uma superfície um pouco mais complexa. E agora, ó, ele está sempre se movendo em relação àquele vetor ali, ó, que a gente criou. Sempre, sempre, sempre. Ele sempre vai naquela direção. Certo? Sempre naquela direção. Beleza? Então, essa é a importância de a gente saber desse Evaluate Surface, tá? Porque a gente vai usar ele em muitas coisas. E é importante vocês entenderem, principalmente essa relação aqui, ó, de WCS com LCS. Bom, galera, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Esse componente aqui, ele é muitíssimo importante, de novo, a gente vai usar muito ele.
E na nossa série do Se Fosse no Grasshopper, a gente vai usar ele para criar uma geometria, beleza? A gente já usou no último vídeo da série, que era do Arbor Skin Facade, mas eu só passei por cima. Agora a gente vai usar ele e eu vou mostrar para vocês exatamente onde que ele entra e por que ele entra, certo? Então assim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, qualquer coisa, põe aqui no comentário, pode falar aqui. Vocês podem falar o que vocês quiserem, a gente vai responder sempre, todo mundo. Muito importante também, pô, se inscreve aqui no canal, certo? Se tu curtiu, pô, te inscreve aqui, ativa o sininho também pra ter todas as notificações do canal. E, cara, deixa um like pra gente, pra saber que se vocês estão gostando ou não, é muito importante pra gente, tá? E também, muitíssimo importante, vou repetir de novo, é que vocês têm que nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica, porque lá a gente não posta só nossos vídeos, a gente põe muito conteúdo no nosso Instagram, beleza? Então, no mais é isso, tá? Se cuidem, beleza? Lavem as mãos muito bem e até a próxima aula.